Glória a Deus. Diga glória a Deus pela alegria do nosso irmão. Abram comigo a sua Bíblia no livro de Mateus. Capítulo 26. E começamos já pelo capítulo 26, verso 53. Logo após aquele incidente de Pedro, que todos os meus irmãos conhecem, quando ele usou aquela espada. E no verso 52, Jesus diz assim: mete no seu lugar a tua espada. E no verso 53 ele diz: ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Dá para ler comigo? Sei que está meio friozão aí, né? Vocês estão mais perto do mármore. Verso 53, todos juntos. Ou e ele mais de 12 legiões de anjos. Os irmãos têm ideia de que o que são 12 legiões de anjos? São, porque cada legião é 6 mil. Isso é, 6 mil quando ela sai. Porque se não houver baixa na volta, pastor Levi, ela tem que deixar 3 mil no lugar da conquista e só a metade voltava. Então, por isso, alguns dicionários falam 3 mil. Mas é na volta. Na volta, a metade, na volta de uma guerra, pastor Jessé, então, a metade teria que ficar. Até então, o Império Romano mandar mais 3 mil e assim ficava estabelecido o governo, o novo governo, no caso. Mas ele está falando aqui de 72 mil anjos. Que ele está dizendo que ele poderia agora, isto é, naquele momento, ele poderia orar ao Pai, e ele então, o Pai lhe concederia com certeza mais de 12. Mas por que 12? Será que ele não poderia ter dito 7, 6 legiões, 10, 20 legiões? Por que ele se limitou a 12? Então, nós vamos meditar um pouco nesse pouco tempo que a gente tem. Vamos entrar aqui neste assunto, nessa porta. Os irmãos estão aí, diga amém. Então, se você tem uma caneta, você vai observar. Deixa aí alguma coisa marcando nesse capítulo 26, porque nós vamos voltar para cá. E vamos dar um pulinho lá em Hebreus capítulo 12, e lembrar na própria palavra do Senhor, no capítulo 12 de Hebreus, verso 14. Esse barulhinho é muito bom. Um culto de terça-feira é melhor ainda, porque a gente não tem que se afobar para nada, nem para gritar, nem para pular, nem para saltar. Porque a gente sabe que só vem no culto de terça-feira quem quer ter um pouco mais de conhecimento da palavra. O pessoal do Oba-Oba não vem nesse culto. O pessoal do Repleplé, do Remifly, né? Do Entrega Pizza, do celular. Esse pessoal não vem no culto de terça-feira. Só vem mesmo quem quer mesmo conhecer a palavra do Senhor. Diga alguma coisa, se é verdade, pelo menos. Que às vezes eita Deus vivo. Capítulo 2, versículo 14. 2. Hebreus, verso 14. Dá um sinalzinho só para saber que você já encontrou. E visto como os filhos
participam da carne e do sangue. Digam, da carne e do sangue. Então, isso é importante marcar. Se você tem uma caneta, eu creio que você tem. Também ele participou das mesmas coisas, isto é, ele participou da carne e do sangue. Para que pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Muito bem. Verso 16. Leiam juntos, por favor. É importantíssimo esse versículo. Por quê? Porque esse versículo é igual ao 26:53 de Mateus. Tá bom? Diga amém. Vou dizer de novo. O verso 15 o verso 16 é igual ao Mateus 25:53. Eu já vou explicar por quê. Então, só você colocar aí Mateus 26:53 aí no verso 15 e você já fez a emenda, já fez a equação. Verso 16. Leiam juntos. Porque, na verdade, não tomou os anjos, mas tomou da descendência de Abraão. Mais uma vez, eu vou ler. Porque, na verdade, ele não tomou das 12 legiões. Ele não tomou de 20 legiões. Ele não tomou de uma legião, nem de 2 legiões. Porque ele não quis tomar. De novo. Não tomou os anjos, mas tomou a carne da descendência de Abraão, como está no verso 14. Carne e sangue. Volte para Mateus 26 agora. Daqui a gente faz o gancho para entender o que é que realmente o texto quer dizer. E vai ser muito importante você saber, porque muitos de nós não temos tido paciência com as pessoas, não temos tido paciência com os próprios filhos, filhas, parentes, colegas, irmãos, porque a gente ainda não compreendeu o amor de Cristo verdadeiramente manifestado na nossa vida, no nosso ideal cristão. E eu não estou dizendo isso por dizer, nem jogando palavras no ar. Mas o texto lá em Hebreus 2:16 diz que ele não tomou dos anjos. Agora, a prova, ele diz: ó Pedro, tu crês que eu não posso orar a meu pai e ele não poderia me dar mais de 12 legiões de anjos? Diga para mim, por que 12? 12. Mas a gente está em 12, né? Fica isso, 12. Mas Daniel 7:10 fala que houve milhares de milhões de milhões. A multiplicação dessa visão aqui não seria só mais de 2 milhões, porque seria milhões. Seria ao cálculo de milhares de milhares. Mas vamos ficar em 12. Porque está aqui 12, não está 12 aí? Mais de 12. Então, vamos ficar em 12 e aí você vai aprender mais uma coisa nova no seu ministério. Porque é preciso humildade para aprender, né? Então, veja só. Se não tiver humildade, nunca vai aprender. Agora veja só. Jesus tinha 12 anjos, 12 discípulos. 12 discípulos básicos. Mas nós sabemos que ele tinha mais de 12. Que ele tinha 5.000. Diga amém. Então, ele colocou 12, embora tendo 5.000, ele colocou os básicos. Estava supramente decepcionado com eles. Porque ele vem do Getsêmani. A decepção era profunda. Ninguém como ele poderia expressar a tristeza que ele tinha. E por incrível que pareça, meus irmãos, o Getsêmani se tornou num tabernáculo. Esse Getsêmani agora é um tabernáculo, pastor Gessé. Por quê? Porque agora ele tem 11 discípulos nas mãos. Um foi lá para trazer a turba. Foi trazer aqueles homens para prendê-lo. No livro de Mateus, e outro no texto, no livro de João, diz que Judas conheceu o caminho. Por quê? Porque a pessoa que está acostumada a estar conosco,
quando nos trai, ela conhece o nosso caminho. Todo traidor conhece o nosso caminho. Por isso que ele é traidor. E por isso que a traição dele dói. Porque ele conhece o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso chorar, nossos detalhes. Por isso que ele nos acusa. Porque ele diz, eu conheço alguma coisa sobre você. E a traição se torna maior. O presidente Fernando Henrique Cardoso disse que o Lula não conhecia bem a diferença entre inimigos e adversários. E é verdade. Inimigo é uma pessoa de fora, que não nos conhece. E adversário são as pessoas que nos conhecem e nos traem. E ele disse, pior é o adversário do que o inimigo, porque o adversário é aquele que a gente fez alguma coisa por eles. Deu comida na boquinha dele, está entendendo? Andou com a gente e agora ele se tornou nosso inimigo. Então esse é um adversário. O adversário é aquele que conhece a gente, conhece tudo da gente. E a gente olha e diz assim, eu não posso fazer nada contra ele porque ele conhece o caminho. Dói mais a sua obra. E agora ele está com 11. Um foi buscar a turba e agora Jesus tem 11. Ele sai do texto do capítulo 26, do jantar que ele tem na última Páscoa, no início do verso 17 em diante. Pedro é avisado no verso 31, e no verso 36 ele parte para o Getsêmani. No Getsêmani, no verso 36, Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou além, diga além, orar. Se você tem uma caneta, marque o além. Dá uma puxadinha para o lado de fora, escreva lugar santíssimo, que isso vai ajudar você quando você for explicar isso para alguém. Vou ler de novo. Sentai-vos aqui enquanto eu vou além. Ele não disse ali. Ele poderia ter dito ali, mas ele não disse. Com um propósito terrível ele colocou a palavra além. Além não é ali. Além é um lugar espiritual, abstrato. Está falando de algo abstrato. Eu vou além, não posso dizer ali, mas eu posso dizer além. Continue comigo. Muito bem. Verso 37. E levando consigo a Pedro e os seus 2 discípulos, quer dizer, os 2 filhos, e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse, a minha alma está triste, cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco mais adiante, marque essa outra aí, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então, nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Verso 42. Indo, segunda vez, orou dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Verso 43. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. E então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes, dormi agora, descansai, eis que a hora é chegada. E o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. E aí então chega o discípulo número 12. Agora, lendo isso aqui rapidamente, meus irmãos, a gente não vê. Mas agora voltando um pouco mais atrás, você tem uma canetinha, anote aí. O verso 36 é o átrio do tabernáculo. Você vai ver que é. Verso 36. No átrio ele deixou 8 dos seus discípulos. Veja o verso 8. Os irmãos não precisam falar do tabernáculo, os irmãos sabem perfeitamente que o tabernáculo, ele tinha 3 divisões. Ele tinha o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Diga comigo de novo, o átrio. No átrio ficava
o altar de holocausto, quer dizer, o altar de sacrifícios, e a bacia, 2 peças. Depois, um pouco mais dentro do primeiro véu, havia a mesa, o candeeiro e o altar de incenso. Mas a seguir entrava então o segundo véu, e depois do segundo véu, o lugar santíssimo. Diga de novo: átrio, lugar santo e santíssimo. Então nós temos 3 divisões. No átrio ele deixou 8 discípulos. Verso 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos. Nós só sabemos que são 8 por causa do verso 37. Agora, esses 8 que ficaram ali, ele só disse: assentai-vos. Ele não pediu para eles: orem comigo, vigiem comigo. Ele só disse para eles: sentem, fiquem aí. Eu vi um aleluia ali, já pegou. Por quê? Há pessoas, meus irmãos, que elas não estão prontas para entrar mais profundo conosco. E às vezes a gente quer exigir que o filho ore com a gente, que a filha ore com a gente, que o marido ore com a gente, que a esposa ore com a gente, que a pessoa vá, que os obreiros entrem com a gente, que a igreja entre. E aí você vê quantas pessoas que a gente vê quando está na reunião de obreiros aqui. O senhor sabe que o senhor e o pastor Gessé que oram. Irmão, a maior dificuldade para a gente colocar muitos obreiros ficam sentados. A gente aqui da frente orando, e eles sentados ali, e se você for falar com eles, eles dizem assim: eu não sou daqui do Belém. Está vendo aí, ó? Então, essas pessoas, a gente não tem que exigir delas que elas fiquem de joelho para orar, porque elas estão no átrio, pastor Gessé. Jesus disse para eles: eu nem vou pedir para vocês orarem, porque vocês são tão fracos, que vocês estão no átrio, que eu nem vou pedir. E é impressionante isso, como é difícil você exigir de determinadas pessoas, parecem serem crentes, parecem serem fiéis a Deus. É duro, meus irmãos. Hoje é terça-feira, hoje era para essa igreja estar cheia. E por que está vazia? Porque o pessoal do átrio não vem. Quem pode levantar a mão para o céu? O pessoal do oba-oba não vem. Difícil é você trazer uma pessoa para o seu lugar santo. É um lugar mais difícil. Porque nesse lugar, esse lugar do lugar santo, já tem a mesa da comunhão, já tem o candeeiro, já tem um altar de incenso, já tem que adorar. Porque o pessoal lá de fora só está sentado para assistir o sacerdote matar, sacrificar, imolar. O pessoal lá de fora só assiste. Mas a partir do momento em que você entra para o lugar santo, você já tem que participar da mesa. Não tem jeito de você não estar comprometido com a obra de Deus. E essas pessoas do compromisso, elas não gostam de ficar no ato. Você pode ver, as pessoas que amam a palavra de Deus, elas não ficam na superficialidade. As pessoas que amam a Deus, quando elas ouvem alguns falarem e ficarem ali só na superficialidade, a pessoa baixa e fica folheando a Bíblia. Não é porque ela é rebelde, não, é porque ela fica dizendo: Deus, tem misericórdia desse camarada para ver se ele fala alguma coisa boa. Não adianta você dizer que não é assim. Quantas vezes a gente fica aqui no púlpito e fica assim, ouvindo e dizendo: Jesus, tomara que esse camarada termine logo. Isso é uma verdade. Por quê? Não adianta ser hipócrita. Por quê? Porque a pessoa fica na superficialidade, ela não entra, ela não quer ficar, ela não quer entrar, ela quer ficar lá fora. Por quê? Ficar olhando o celular, brincando com o celular, folheando o Mensageiro da Paz, uma revista escola dominical. Então, meus irmãos, mas a pessoa que ama a Deus, ela está ali na palavra, ela está com a Bíblia aberta, ela está vendo: isso aqui é verdade, isso aqui é mesmo. Às vezes ela tira até uma mensagem, que nem o senhor aqui, ó.
tirou uma mensagem dali, ela ouve o pregador e tira 10 mensagens, 15 mensagens. E às vezes até melhor que o pregador. Isso, pode falar. Pode fazer barulho aí. Quem está entendendo o mistério aí, dá um glória a Deus. Então, o que acontece? As pessoas do átrio, elas não entram. E quem são essas pessoas do átrio? Quem são essas pessoas do átrio? Os irmãos podem observar, nós vamos achar quem são elas. Veja comigo no verso 37. Acompanhe comigo no texto. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Pedro, Tiago e João. Diga comigo, Pedro, Tiago e João. Quem foram esses 3? Esses 3, dá um glória a Deus aí pela fé. Veja aí no capítulo 17, no 17, volte atrás. Pedro capítulo 17, Mateus capítulo 17, aí em Pedro, Tiago e João, você vai encontrar. Você está com ele? Pode ler, pastor, isso aí? Sim. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Diga glória a Deus. Irmãos, essas 3 pessoas, pastor, 17, 1 e 2, essas 3 pessoas, Pedro, Tiago e João, pastor, elas estavam acostumadas a estar na profundidade. Ô glória! Vou repetir que você não pegou de novo, vou dar mais uma chance. Elas estavam acostumadas a estarem na intimidade com Jesus. Então Jesus não poderia deixá-las no átrio, porque quem já entrou na profundidade com ele, jamais ficará lá fora. Aí que está o mistério. Então, meu amigo, olha só que coisa, como é que é o texto? Aí Jesus diz assim: vocês que estão acostumados comigo lá no alto do monte, eu não vou deixar nunca vocês aqui na superficialidade. E quem está acostumado na intimidade nunca fica de fora. Pode dar um glória a Deus aí se você crê. Então, os 8, quem eram os 8? Os 8, meus irmãos, eles sempre têm oportunidade para estar, mas eles não querem estar. Deixa eu provar isso. Os irmãos podem ver no capítulo 16. No capítulo 16, no verso 28, Jesus falou para eles que ia dar-lhes a oportunidade. No capítulo 16, verso 28, diz assim: em verdade vos digo que alguns há aqui, dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, pastor, sabe o que eles pensaram quando Jesus disse, pastor Levi? Pastor Levi, eles pensaram que Jesus estava falando da vinda dele. Aí, eles relaxaram. Repetindo. Vai demorar. Pois é, eles pararam assim, já que ele disse assim que eles, dos que estão aqui, alguns não vão ver a morte, até ver o Filho do Homem vindo no seu reino. Aí o que aconteceu? Eles relaxaram. Eles relaxaram, porque eles pensavam que estava muito longe. E a Bíblia diz que 6 dias depois, Jesus pegou ele de surpresa. 6 dias depois. Sabe o que eu estou profetizando? Se Jesus disse que ele vai fazer a obra na sua vida, não espere para muito longe, espere para qualquer hora. E foi isso, meu companheiro. Sabe o que ele disse? Ele disse no final. Leia de novo, pastor. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então eles pensavam que isso aí era a vinda de Jesus, mas não era. O verso anterior que é, esse não, o anterior a esse é,
Mas esse não. Aí ele estava dizendo assim: vou pegar eles de surpresa, vou mostrar para eles como é que eu sou no reino. E no capítulo 17, verso 1, 2, ele se transfigurou como rei, como senhor, como rei, como dono de um reino. E só 3 viram. Por quê? Digam por quê. Porque os 9 ficaram lá embaixo. Eles disseram assim: não é para agora não. Aí alguns até chamam, né? Ó, seu puxa-saco, você está indo para aí, está puxando muito saco. A gente fala isso. As pessoas que criticam a gente demais, irmãos. Quando a gente ora pelo pastor, pela família do pastor, o pessoal chama lá embaixo: pastor lá, olha aí, estão puxando, estão puxando. Mas é o nosso dever. Mas os 9 não gostam não, irmãos. Os 9, eles criticam aqueles que são fiéis. Tem alguém por aí? E os 9 ficaram lá embaixo. Vou descer. Ficaram lá embaixo. Ficaram lá embaixo. Lá embaixo. E o que eles ficaram fazendo lá embaixo? Diga o quê? Diga o quê? Mostrando trabalho. Expulsando demônio para mostrar trabalho. Para quando Jesus descesse, ele dissesse assim: Jesus, nós expulsamos um montão de demônio quando o Senhor estava lá em cima orando. Quebraram a cara porque eles não conseguiram, pastor Joel, expulsar nenhum demônio. E quando Jesus desceu, eles estavam tentando expulsar. Por quê? Porque na hora de orar, não é hora de expulsar demônio. Na hora da comunhão com Deus, não é hora de estar mostrando serviço. É hora de orar. E aí eles confundiram esse assunto. E os 3 se regozijaram com a presença do Senhor. É verdade, irmão. Eles se regozijaram com a presença do Senhor Jesus. Se deleitaram. Nunca tinham visto Moisés e Elias. Agora eles viram face a face. Perderam a oportunidade de subir. Jesus guardou aquilo. Você pensa que... Irmão, Jesus guarda. Jesus guarda, Ele sabe, Ele conhece. Ele sabe os que murmuram lá fora no átrio e os que adoram no lugar santo. Eles sabem quem está fazendo as coisas lá fora, e Ele sabe quem está lá no interior adorando e ofertando e honrando louvor e adoração. Ele sabe. Oh glória! E aí ele ficou: se eu pego vocês, capítulo 17, 9 capítulos depois, se é hora de eu pegar esses camaradas. Olha, vocês estão comigo, aqui são 11, vocês ficam aí, enquanto eu estou pegando Pedro, Tiago e João, eu vou levar um pouquinho mais para dentro. Sabe o que, pastor Joel? Tem algumas pessoas que dizem assim: não tem diferença entre eu e você. Fala de novo. Não, diz ou não diz, pastor Jessé? Eu sou igual a você. Jesus sabe, pastor, Jesus sabe. Quando ele disse assim: vamos ver agora se você é igual mesmo. Quando ele deixar você no átrio e colocar os fiéis lá dentro. Quem pode levantar a mão para o céu e balançar a mão e dar um glória a Jesus? Como é que ele vai saber? Não importa se alguém disser que é igual a você, você não vai comprovar nada. Quem vai comprovar é o Senhor Jesus, quando Ele colocar você no lugar mais alto. E isso diante daqueles que te criticam, daqueles que te caluniam, daqueles que não te respeitam, daqueles que não honram a sua vida. Quem vai fazer a diferença é o Senhor Jesus. É isso aí, porque ele está sabendo. Irmão, quem se acostumou lá embaixo do monte e não quer subir com Jesus, Jesus também vai deixar no mesmo lugar que ele escolheu. Agora, quem escolheu colocar a cabeça no pó que nem Maria, colocar a cabeça no peito que nem João, olha, isso é sério, irmãos. Porque João evangelista, estava acostumado a colocar, só me permite, colocar a cabeça assim no peito
E ficava. E os outros ficavam com dor de cotovelo. Aí morreu todo mundo, irmão. Até Paulo morreu. Morreu todo mundo. Morreu Tiago primeiro. Morreu Barnabé. Morreu todo mundo. Todo mundo morreu e chegou no céu. E Jesus? Cadê João? Cadê João? E João não chegava. Aí o Espírito Santo falou assim: Jesus, é o seguinte, você falou que ele não ia morrer, o camarada não morre. Porque Jesus disse no capítulo 21, pareceu que ele não ia morrer, porque os discípulos entenderam que ele não ia morrer. Estou brincando com a palavra, estou jogando com as palavras. Aí, disse assim, o cara não morre de jeito nenhum. Puseram ele dentro de um panelão de azeite, e ele não morreu. Puseram ele dentro de um panelão de azeite, é sério, e ele não morreu. Aí o Espírito Santo disse assim: Jesus, você não quer que eu vá lá buscar lá em arrebatamento? De repente chegou o João lá, meio assim: onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Espírito Santo, tu foste transladado, levado, estás na presença de Jesus. Aí Jesus apareceu na frente dele. Quando Jesus apareceu na frente dele, ele se jogou no chão, com a cabeça no chão. Aí Jesus bateu nele assim e disse assim: João, eu sou o primeiro e o último. Ele não entendeu. Aí Jesus disse: olha, o mesmo que você colocava a cabeça no peito, ainda continua o mesmo. Põe a cabeça aqui, que eu estou com saudade de você. Trabalhas. A nossa intimidade, ela vai revelar o nosso futuro. A forma como nós estamos acostumados a adorá-lo aqui agora, vai revelar o nosso futuro. Estou dando tempo para você honrar o Senhor. Aramba choreme manaias. Ramaias souviamas. Bem-aventurado é você quando você sai de casa e vem, e alguém diz: eu não vou lá porque não tem muita gente. Não importa, sou fiel. Eu não sou do átrio, eu sou do lugar santo, eu sou mais do profundo. Os irmãos podem observar, vamos observar agora o texto. No verso 36, ele só disse: assentai-vos. Pediu nada. Mas para o pessoal do 37, os mais íntimos, diz o texto que ele começou a entristecer-se e angustiar-se muito. E no verso 38 ele diz: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Aí, meu amigo, ele pede uma coisa que ele não pediu para o pessoal lá de fora: vigiai e ficai comigo. Quem pode dar um sinal que entendeu, diga alguma palavra. O que ele está dizendo? As pessoas superficiais, ele só diz: sentem aí, sentem aí. As pessoas profundas, ele diz: eu quero revelar o meu segredo, eu quero revelar o meu sentimento, eu quero revelar o meu coração, eu quero revelar como é que eu estou. As pessoas mais íntimas, que a gente tem confiança, aleluia, as pessoas que a gente passa a conhecer, começa a saber a história daquela pessoa, sabe como que ela chegou onde ela está. A gente passa a respeitar as pessoas, porque a gente começa a conhecer a história daquela pessoa. E quando a gente não conhece a história daquela pessoa, a gente fala besteira, porque a gente não sabe como é que ela fez para chegar até ali. Mas quando você conhece a história daquela pessoa, você passa a respeitar aquela pessoa, porque ela às vezes sofreu muito mais do que nós, para chegar onde ela chegou, companheiro. Está vendo? Porque quando a gente não sabe o que aquela pessoa passou para chegar, a gente não é íntimo dela. E os três estavam sempre com Jesus. Aí Jesus disse: vocês não são superficiais. E como vocês não são superficiais, eu vou dizer um segredo para vocês: a minha alma está triste até a morte. Está doendo muito aqui dentro. Eu estou sentindo uma tristeza que ninguém pode curar.
Vou pedir uma coisa para vocês, para o pessoal lá de fora, eu mandei sentar. Mas para vocês, eu quero que vocês façam uma coisa. Vigiem comigo e fiquem aqui. Sabe, meus irmãos, eu não tenho muitos amigos, não. A gente tem muito que bate a mão nas costas da gente, mas amigos... Para você ter um amigo, você tem que conhecer no mínimo umas 5.000 pessoas. Jesus tinha 5.000 seguidores. 500 foram testemunhas da sua ressurreição, desses 5.000, só 10%. Desses 500, só 120 estavam lá, quase 120 estavam lá em Atos dos Apóstolos, no cenáculo. Dos quase 120, só 70 eram das comissões. Dos 70, só 12 eram discípulos chegados. Dos 12, 11 eram crentes. Dos 11, 3 eram íntimos. E dos 3, só um colocava a cabeça no peito dele. Não se sinta triste se houver só uma velhinha sem dente orando por você no final das contas. É a prova da presença maravilhosa do Senhor, que nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar. Agora, meus irmãos, verso 39, que é a parte mais linda dessa parte. O verso 39. Acompanhe comigo. No verso 39 diz assim: e indo, aleluia. Ei, já deu, os irmãos daqui atrás já fizeram um barulhinho, como já entenderam. Vou dizer de novo, verso 39. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando disse: meu Pai, meu Deus. Por quê? Porque no átrio ficaram 8, no lugar santo ficaram 3, no Santíssimo só ele poderia entrar. E quem estava esperando lá? O seu Pai estava esperando, porque só ele era digno de entrar no lugar Santíssimo. Sabe, meus irmãos, meus irmãos, no lugar santíssimo não tem companhia. No lugar santíssimo, meu pastor, não tem companhia. Só é você e seu Pai. Os seus amigos superficiais ficam no átrio. Os mais íntimos, o máximo que eles podem te levar e conduzir, te acompanhar, é no santo. Mas no Santíssimo, só ele poderia entrar. No Santíssimo é só você. Por isso que ele diz: entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Pai que está no céu te recompensará. Haverá momento, meus irmãos, que você vai querer companhia. Sabe que o Senhor está consolando o seu coração agora? Sabe que Ele está te abraçando e está te dando um beijo, dizendo: eu te amo, meu servo. Eu tenho visto a tua dor, a tua tristeza, a tua batalha, a tua luta, mas no Santíssimo é só eu e você. Ninguém mais vai entrar com você. É você e eu, só nós, cara a cara. E agora, meus irmãos, pode glorificar o nome do Senhor, aqui é lugar de honrá-lo. Diga comigo, agora, diga, agora, só Ele e o Pai. E os irmãos podem observar que mesmo no lugar santíssimo, Ele teve que entrar 3 vezes. Está vendo? Ele mesmo, ele pessoalmente poderia resolver tudo na primeira vez. Mas Ele não resolveu. Às vezes a gente pensa, quando Jesus entrar a primeira vez, já vai voltar de lá com a bênção, né? Às vezes você pode dizer assim: eu vou orar e vou lá e resolvo. Não, pode ser que você ainda vai ter que entrar umas 2 vezes. Pode ser que o seu pedido já foi ouvido, mas não foi deferido. Então, é preciso você entrar mais uma vez
E diz o texto que ele disse a mesma coisa. Quantas vezes você tem a mesma coisa para dizer e você tem vergonha de dizer, e ele está esperando só você repetir mais 2 vezes que a bênção está chegando na 3ª vez. Estou profetizando em nome do Senhor. Talvez você entrou uma vez e acha que já está bom, e ele está dizendo: entra mais uma vez, minha serva, vem mais uma vez, vem cá, vem, tem coragem de entrar na presença, entrai no santíssimo lugar com toda a ousadia, pelo vivo e novo caminho que ele inaugurou pelo véu do seu corpo. Hebreus capítulo 10, verso 19. 3 vezes. Agora eu vou provar e assim eu termino. Veja no capítulo 26. No verso 39 ele entrou a primeira vez. No verso 40, voltando para os seus discípulos, achou adormecidos e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Jesus não pediu para eles orarem. Aí depois ele vai. No verso 41, ele diz: vigiai e orai. Porque agora, na segunda vez que ele vai entrar, ele deixa então uma exortação e uma advertência para eles orarem. Resposta: o Cristo que fez o seu trabalho na sua primeira entrada, quando ele levou o seu sangue para depositar no altar, já nos deu autoridade para poder orar. Isso é muito forte. Não há tempo para a gente destrinchar. Aí no versículo 42. E indo pela segunda vez, orou as mesmas palavras. Verso 42. Verso 43. Voltou e os achou adormecidos. Seus olhos estavam carregados. Eu estive meditando nisso aqui, pastor Levi. E então eu perguntei: por que será que eles não conseguiram orar? Era Jesus. Por quê? E o Espírito de Deus me respondeu essa pergunta. Ele disse para mim assim: Nelson, se eles orassem, seriam 2 ou 3 orando em nome do Pai. Então a oração era para que ele passasse o cálice. Se tivesse mais 1, 2 concordavam. E o Pai mandou sono neles para eles não concordarem, porque a vontade do Pai era que ele morresse. Resposta para essa pergunta agora. Está entendendo? Vai haver razão que você vai pegar uma pessoa e vai querer que ela ore com você, e ela não vai orar, para não haver concordância, porque a vontade de Deus é outra na sua vida. E ele sozinho, o pai olhou para ele e disse assim: olha, não tem ninguém orando com esse negócio de passar o cálice. Olha, meu amigo, você vai ter que passar a cruz, viu? Porque não tem concordância. Às vezes a gente quer que a esposa da gente concorde com uma coisa que a gente vai fazer, e ela fica bicuda. Ela não quer. Você fica zangado com ela. Não fique não. Deus está num negócio para você não se meter numa bronca. E aí ele está livrando você, porque quando não houver concordância, principalmente da esposa, porque elas, para dizerem um sim, porque elas como já conhecem a gente. Olha, desse jeito, falou, viu? Dá um glória a Jesus. E no verso 44, irmãos, deixando de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. E na terceira vez ele falou: tá bom, Pai, eu aceito a cruz, eu deixo toda a minha vontade aqui, porque no Getsêmani e no Calvário e no cenáculo são 3 estágios. Quais são? O cenáculo, o seu espírito esteve triste, como está escrito, que o espírito dele estava triste. No Getsêmani é a alma que está triste.
No Calvário é o corpo que está triste. Então eu estou falando da morte tríplice de Jesus. Ele se entregou totalmente. Ele entregou o seu espírito, ele entregou sua alma e ele entregou seu corpo. Por isso que ninguém pode morrer como ele. Porque ele entregou tudo por nós. E agora, terminando no verso 45, ele diz: então chegou junto dos seus discípulos e disse: descansai. Por quê? Porque ele já entrou lá, ele já fez tudo, está tudo resolvido. Pode descansar, entre no meu repouso, porque eu já fiz toda a obra. Eu já cumpri, eu já entrei no Santíssimo, eu já coloquei a minha marca lá no altar. Pode descansar, isto é, trazendo o descanso do pecado, o descanso da morte, o descanso das tribulações. Descansai, eu já fiz a obra, diz o Senhor. Olha a palavra profética para o seu coração. Depois que ele fez tudo aquilo, aí o Pedro pegou a espada e foi defendê-lo. Pegou? Agora que eu fecho agora, estou fechando com 53 agora. Depois que ele fez tudo, o pior, defendeu-nos, deixou a marca do seu pedido, do seu sangue, da sua intercessão. Pedro vem agora, eu defendo o Senhor. Jesus disse: põe essa espada no lugar, rapaz. Se eu quisesse, cada um de vocês vale uma legião. Cada um de vocês vale uma legião e não sabe. Meus irmãos, a gente só sabe quando a gente perde. A honra de estarmos sentados aqui, muita gente não dá valor, não. Muita gente não dá valor ao fato de estar na casa de Deus, no coral, na orquestra, aqui no ninho das águias. Meus irmãos, muitas vezes nós não sabemos o que somos e o que na verdade nós representamos. E cada um deles representava uma legião, era mais que isso. Eles representavam muito mais do que isso. E o Senhor Jesus disse para eles: vocês não sabem de que espírito são. Coloque a mão no nome do seu irmão e vamos profetizar. Diga para ele: olha aqui, meu irmão. Diga: olha aqui, meu irmão. Você é mais forte do que você pensa. Diga glória a Deus se você crê. Se você fosse diante de um raio-x celestial agora, você saberia a força que você tem, mas Deus não vai revelar, porque a sua vida é pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Terminando, ele diz: se eu quisesse, eu pediria a meu pai. É como se o pai dissesse assim, meus irmãos: filho, você não está decepcionado com essa raça de 12 homens, não? Eles nem sabem orar. Você não está decepcionado com essa raça desses 2 discípulos que você escolheu, esses pescadores que você escolheu lá no Mar da Galileia? Você não quer 12 legiões para você resolver esse problema? Um para cada um, você não quer? Disse: não, pai, deixa esses anjos para lá. Eu quero esses homens, porque aquele que começa a boa obra, ele vai terminá-la. Talvez você olhou: não aguento essa mulher que eu tenho, não aguento esse marido que eu tenho. Eles nunca correspondem. Esse obreiro que eu tenho nunca corresponde. Esse vice-presidente, esse colega, esse companheiro, esse amigo, nunca corresponde. Olha aqui a palavra de Deus para você esta noite. Eu posso fazer um milagre na vida deles. Porque o que você quer é uma legião de anjos, não é? Pois é, que glória você vai ter se você tiver 12 legiões de anjos? Mas eu quero que você tenha glória. A minha glória eu te dou, como ele disse no livro de João 17. Eu quero compartilhar contigo a minha honra. Então, aguenta aí, vai levando, mostra o seu amor, mostra o seu perdão, porque anjos não perdoam. Está escrito, não estou falando de besteira aqui não.
Estou falando com segurança. Em Êxodo capítulo 23, a partir do verso 19, diz que anjo não tem capacidade de perdoar. Então, eu poderia ter anjos, mas eles logo se decepcionariam comigo, porque eles não sabem perdoar. Então ele colocou em cada um de nós a capacidade de perdoar, e com isso a gente vai levando. Vai levando, porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações. Então você volte para casa e olhe para aquela mulher que Deus te deu e diga: eu vou contigo até a glória. Olhe para aquele teu marido barrigudo, careca: eu vou contigo até a glória. E às vezes o marido barrigudo ele quer uma mulher esbelta, né? Mas olha a barriga do camarada, é um cemitério de galinha ali. Mas ele está querendo aquela mulher esbelta, mas ele não olha para ele. Já caiu todo o cabelo. Então, nós só temos uma saída. É dizer para Deus: Deus, fica com as tuas 12 legiões de anjos aí ou mais, e deixa eu ficar aqui com esses discípulos, porque eu sei que Pedro vai se endireitar, Tiago vai se endireitar, Tomé vai crer, e eles lá na frente vão ser uma bênção para a minha obra. Graças a Deus, né? Que maravilha, não?